quero fazer hoje a leitura de um evangelho, de uma porção do evangelho, por isso que o nome desse quadro é Evangelho do Dia. E eu acordei e eu fiz uma oração. Acordei de madrugada hoje, 3h30 da manhã mais ou menos, e quando eu me pus a orar, as minhas primeiras palavras ao Senhor foram: Senhor, conforma a minha vida ao Evangelho. Orei sobre minha vida espiritual, sobre o meu casamento, minha família, eu que sou marido, que sou pai, que sou pastor, que sou cidadão, tenho minhas atribuições, tenho meus compromissos, tenho meus deveres, tenho meus direitos também. E eu fui falando de cada área da minha vida e disse: Senhor, conforma tudo na minha vida ao Evangelho, ao Cristo, ao ensino do Cristo. E aí, quando eu fui ler a palavra, primeiro texto que eu abri, e eu já quero que você abra comigo, o Evangelho de São Lucas, terceiro dos 4 evangelhos, Lucas capítulo 1, do 67 ao 75. Lucas 1, do 67 ao 75. Nós conhecemos essa porção como o cântico de Zacarias, e foi um cântico que Zacarias, o sacerdote, cantou quando do nascimento do seu filho João Batista, e o Espírito Santo o tomou. E você vai ler comigo, por exemplo, já no versículo 67, Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então, esta é uma palavra advinda do próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que apenas passou pela boca desse homem em forma de cântico, de canção, e o médico amado Lucas escreveu para nós, mas é uma palavra que vem do trono de Deus, que vem do rio de Deus e que chega até nós, e que nos ensina da maneira mais singela, como tudo no Evangelho é mais singelo, da maneira mais simples, como tudo no Evangelho é simples, como nós devemos servir, andar e agradar a Deus. E a profecia era a seguinte, ele começa exaltando ao Senhor: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Veio o Evangelho, veio o conhecimento da graça, veio a pregação, como hoje tem vindo a você, como muitas manhãs tem vindo a você através de nós, eu, pastor Ronald, pastor Carlos, pastor Nivaldo, outros que já vieram, outros que virão, não só da Igreja da Graça, da igreja, da denominação da qual você tem feito parte. Você que é batista, que é presbiteriano, você que é assembleiano, você que é metodista, luterano, eu não sei a sua vertente, mas se você tem um ministro fiel de Deus, pregando o Evangelho, não essa loucurada, não essa bizarrice que tem acontecido no chamado meio gospel. Isso aí não é Evangelho, isso aí é sacrilégio, é blasfêmia, é o que você queira chamar. Agora, se você tem ouvido o Evangelho, Deus está te visitando. Agora, Deus visita, e como eu sei que é o Evangelho? Porque Deus visitou e remiu o seu povo. É inegável que há uma transformação, que há uma mudança, que à medida do impacto do Evangelho, veja o depoimento, eu dei um testemunho agora. A minha primeira oração a Deus foi: me conforma ao Evangelho. Eu quero ser como é o Evangelho. Eu quero ser como é Jesus. Eu quero que a minha vida seja do tipo da vida de Deus. Isso é uma obra de Deus acontecendo, porque de nós mesmos nós não teríamos essa resolução. Se há no seu coração um desejo de mudança, e aí não importa se você, como eu, é um pastor, ou se você é, me perdoa a expressão aqui, vou chamar você pelo que você é, não é? Uma garota de programa, um garoto de programa, ou uma prostituta, como se diz, uma quenga, ou um gigolô, e você aí se sentindo enojado pela vida que leva,
Você é um usuário de drogas? Ou como se convenciona dizer, um maconheiro, um cracudo? Credo, pastor, o senhor está me ofendendo? Não, eu não te ofendo, você se ofende usando drogas, você se faz mal. Eu só estou usando a nomenclatura e de alguma maneira tentando te provocar de fato. Você pinguço, cachaceiro, não é assim? E isso não é uma ofensa, porque você é mesmo de fato, você se embriaga. Agora, se você está sendo visitado pela graça de Deus, você está recebendo a oportunidade de ter uma vida redimida. Deus visitou e remiu o seu povo. Não tem como Deus visitar e não remir. Não tem como Deus se manifestar na vida de alguém e a vida deste alguém não ser transformada. Eu não acredito, por exemplo, isso é uma discussão teológica e quem está do lado de lá da minha tese está errado, mas eu não acredito, por exemplo, que uma pessoa nascida de novo manifeste com demônios. Toda pessoa, mesmo já estando na obra há muitos anos, ou na igreja, se o demônio manifestou nela, porque essa pessoa nunca nasceu de novo, porque se ela tivesse nascido de novo, o Espírito Santo teria feito morada naquele coração, ela não se manifestaria mais. E se você ainda se manifesta, mesmo frequentando a igreja, é porque você não foi remido. A visita de Deus só é completa na nossa vida quando Ele visita, porque Deus visitou e remiu o seu povo. Agora, olha o versículo 69. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Está falando do Cristo, uma salvação poderosa. É uma salvação que opera. É uma salvação que não se pode resistir. É uma salvação completa. Que Jesus disse, está consumado. A obra foi concluída, ela está completa e ela tem poder de realizar na vida daquele que recebe a graça de Deus uma transformação completa, um evangelho que não muda, um evangelho que não transforma, um evangelho que não tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, não é uma salvação poderosa. E aí, a filosofia, um autoconhecimento, uma doutrina de alguma coisa da vida pode causar algum tipo de influência. Eu não sou totalmente contra, por exemplo, estou exemplificando, a filosofia. A filosofia tem muitas percepções interessantes, mas ela só consegue tratar da psique, ela só consegue tratar do comportamento externo. É como colocar, por exemplo, uma focinheira no cachorro bravo. Ele não morde mais se ele tiver com a focinheira. Não significa que ele não deixou de ser um cachorro bravo. Ele é agressivo. Mas ele está amarrado, ele tem uma focinheira, ele tem uma coleira. Ele aprendeu a atender alguns comandos. E se quem o comanda estiver por perto, ele vai atender. Mas a natureza dele agressiva continua lá. E tão somente ela tiver uma oportunidade de se manifestar, ela vai se manifestar. É isso que, por exemplo, a filosofia pode fazer, um autoconhecimento pode fazer com uma pessoa. Ela exerce um poder de controle. Agora no Evangelho não, só é mudada mesmo, de dentro para fora. Se torna o Moisés, por exemplo, aquele homem briguento, violento, que numa altura da vida matou um egípcio. Dele nós lemos em Números 12:3 que ele se transformou no homem mais manso de toda a terra. O homem mais manso de toda a terra. Por quê? Porque aconteceu algo dentro dele, dentro do coração dele. E é assim que o Evangelho procede. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, interessante isso, todo o Evangelho, toda a obra de Cristo vem sendo predita, profetizada desde os primórdios, desde que Deus disse a Eva lá, quando estava expulsando o primeiro casal do paraíso, a semente da mulher pisará a cabeça da serpente.
já era um prenúncio da vinda do Cristo. E todos os profetas falaram sobre o Evangelho, sobre Jesus. Davi foi um homem que viveu a graça de Deus mesmo lá no tempo da lei, antes de Jesus, sei lá, 900 anos antes de Jesus, Davi está vivendo. Por quê? Porque ele tem uma percepção, ele declara a graça é melhor do que a vida, porque ele entende isso. Falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. E o que o Evangelho proclamava já desde o princípio do mundo? Versículo 71. Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. Quem são os nossos inimigos? São pelo menos 3. Eu não tenho tempo agora de me aprofundar neles, mas é o pecado, o diabo e o mundo. Esses são os nossos inimigos. O maior de todos é o pecado. Tem inimigo maior do homem, nem Satanás é maior do que o pecado. Se você extirpasse Satanás da face da terra, o homem ainda cometeria pecados. O homem não precisa de Satanás para cometer o pecado. É claro que o diabo é o tentador, mas o diabo só tenta porque existe dentro do coração do homem matéria-prima para a tentação. Jesus ensina, por exemplo, que é no coração, veja, não é no Satanás, é no coração que nascem os maus pensamentos, que nascem os adultérios, os homicídios, as prostituições. Toda a má obra nasce de dentro do coração, de modo que o nosso maior inimigo é o próprio pecado. Depois, sim, Satanás. E na sequência, o mundo, aquilo que está à nossa volta e que nos influencia. Agora, os nossos inimigos são derrotados quando nós nos convertemos a Jesus. Por quê? Porque nós crucificamos a carne com as nossas paixões, porque nós pisamos na cabeça de Satanás, nós esmagamos Satanás. Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Deus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Então nós vencemos o pecado em Cristo, porque crucificamos a carne com as nossas paixões, vencemos Satanás e vencemos o mundo. Por quê? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Eu já não penso mais nas coisas que são da terra. Agora, meu pensamento está no céu. Veja como o Evangelho é simples. Para manifestar misericórdia a nossos pais e para se lembrar do concerto e do juramento que jurou Abraão, nosso pai, fazendo alusão lá à promessa de Deus, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, e de conceder-nos que, estava ansioso para chegar aqui, olha, libertados das mãos de nossos inimigos, pecado, diabo e o mundo, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Como que eu sei que eu nasci de novo? Como que eu sei que o Evangelho me transformou? Ou está me transformando? Porque estou livre. Pecado não terá domínio sobre nós, é o que está escrito em Romanos. Eu subjuguei Satanás. Eu já não sou mais influenciado pelo mundo. Eu não sou mais levado pelas coisas mundanas, eu não tenho mais interesse nas coisas que os ímpios têm interesse, eu já não estou mais seguindo o fluxo, estou na contramão. Se você ainda está no fluxo do mundo, como está lá em Efésios, se você ainda segue o espírito que opera nos filhos da desobediência, se você ainda se sente atraído pelas coisas do mundo, pastor, quando eu escuto aquele tum-tic-tum-dum-dum, eu já começo a balançar assim. Então, pode ser que você esteja se convertendo, mas não está convertido ainda. Agora, uma vez que você está liberto das mãos dos inimigos, ou seja, eles não te influenciam mais, eles não têm mais poder sobre você. E eu li uma palavra sobre libertação, vou deixar como lição de casa, leiam depois Jeremias 40, quando vem oficial de Nabucodonosor e fala assim, eu te libertei. Ele fala para o Jeremias, você está livre, eu tirei as cadeias da sua mão e você está livre para escolher um caminho. Você vem para a Babilônia comigo ou você fica onde você está? A terra está livre diante de você. A decisão que você tomar, você pode ir porque Deus te abençoou para você. Você está livre agora. É o tipo da nossa libertação. Já não estamos mais presos nem ao pecado, que não nos domina mais,
nem ao Satanás, que não tem mais nenhuma ingerência em nossas vidas, e nem ao mundo que não nos influencia. Aí nós servimos a Deus em santidade e em justiça todos os dias da nossa vida. Dali para frente, daquele instante para frente, você se torna um servo, uma serva de Deus, dizendo todo dia como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E você vive uma vida no seu cotidiano, de casamento, de família, de trabalho, de negócios, de idas e vindas, do próprio lazer. Porque você é gente como qualquer pessoa, você tem seu lazer, seu dia de folga, suas férias. Mas você está onde está como um servo de Deus, servindo perante Ele, vivendo uma vida sob a face, sob o olhar do Deus e Pai de nosso Senhor e Jesus Cristo, daquele que pelo Espírito Santo te libertou e te deu uma nova e viva esperança. Isto é Evangelho, isto é vida, e eu espero que você a tenha, que você a receba em seu coração nesta hora, em nome de Jesus. Amém?